Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ O Incrível Hulk, edição número 10. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Vamos relembrar que na última HQ, vimos que enquanto Hulk enfrentava visões e manipulações da entidade ligada a Eldest, Charlie buscava abrigo nas ruas de Nova Orleans, apenas para acabar em um antiquário sombrio. Lá, descobriu um porão oculto repleto de horrores, revelando que a gentil senhora era, na verdade, uma criatura macabra que colecionava vítimas em nome de proteção. No cemitério, Hulk resistia ao controle e liberava sua fúria para proteger Charlie a qualquer custo. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa HQ. Nas ruas vibrantes de Nova Orleans, a noite ganha vida ao som dos metais ecoando pela rua Bourbon. Máscaras e caveiras desfilam em um carnaval sombrio e hipnotizante, enquanto figuras fantasmagóricas dançam sob a luz alaranjada da cidade. A multidão, tomada por um espírito entre o folclórico e o sobrenatural, se mistura como se o véu entre os mundos tivesse se rompido. No alto, vemos a silhueta do gigante Esmeralda, pulando sobre a lua, indo em direção a Charlie, custe o que custar. O caos irrompe sem aviso. A chegada de Hulk causa uma explosão devastadora e despedaça a calmaria da festa, lançando corpos e máscara pelos ares enquanto a multidão grita em pânico. No epicentro da destruição, Hulk surge furioso, tomado por uma fúria primitiva. Seus olhos queimam de desespero enquanto ruge. Onde ela está? Exigindo respostas. Ele avança, amedrontando e vociferando com selvageria. Devolvam ela! Nada será capaz de conter o monstro até que Charlie esteja segura. Ofegante e assustada, Charlene corre por corredores envoltos em névoa e sombras, enquanto uma voz sussurra das trevas: Não fuja, querida. A mansão se ergue como uma prisão viva, adornada por jaulas e estátuas que parecem observar. Mas ela não para. O Hulk vai vir me salvar! Grita, enquanto seu perseguidor debocha. Ele não pode te machucar mais. De repente, o chão cede. Ela despenca e a voz sádica insiste. Você viu o Nicholas na mesa de dissecação, não foi? Ele está seguro, assim como você também vai estar. A promessa final ecoa. Ninguém vai encontrá-los, nem mesmo os que estão abaixo. A cada passo desesperado de Charlie, os corredores se tornam mais apertados, mais sufocantes, adornado por correntes, estátuas quebradas e horrores pendurados nas sombras. Não adianta correr, minha garota. A voz ecoa com familiaridade sinistra. Ela está presa em um labirinto construído pelo passado, daquele que a persegue. Cada pedra, cada eco, cada curva, ele conhece como parte de si. Com um estrondo que sacode as entranhas da masmorra, Charlene é lançada ao chão, cercada por escombros. Aí está você, minha linda, sussurra a presença sombria que se aproxima. Das sombras, a figura macabra de Nephil se revela, rosto oculto por véus, mas olhos brilhando com insanidade. Não tenha medo, confie na velha Nephil. A promessa é arrepiante. Seus novos irmãos e irmãs estão esperando. Tremendo, Charlene apenas consegue balbuciar um grito desesperado. Hulk! Enquanto a escuridão se fecha ao seu redor. Das sombras profundas do covil, Nephil se ergue em sua forma completa. Cada passo ressoa como um presságio de desespero. Ah, e como eles vão te amar, ela sussurra, prometendo à sua presa um destino pior que a morte, a eternidade entre os monstros. O pânico domina as ruas de Nova Orleans. Fantasias viram terror, confetes se tornam estilhaços. E o Hulk, furioso, avança entre carros voando e gritos de desespero. Saiam da rua! Chamem alguém! Clama um civil, mas o policial berra: Alguém? É o Hulk! Não há reforço, não há protocolo. Enquanto isso, nos becos, o gigante Esmeralda emerge das sombras, vociferando raiva por Charlie enquanto a procura.
Diante do gigante Esmeralda, um homem hesitante tenta se impor. Sou o detetive particular Francis Bergeron, agência de Pinkerton. Sua voz treme. Seu disfarce é frágil. Hulk não tem tempo para jogos. Onde está a garota? O homem balbucia uma descrição vaga, citando uma menina desfigurada, raptada por uma tal de Frozen Charlotte. Fala de milicianos, de ajuda, de planos, mas tudo que Hulk vê é mais atraso, mais mentiras. Seus olhos se estreitam e a sentença é fria como pedra. Milicianos? Todos mortos. E você também está. O detetive empalidece, tropeçando nas próprias palavras. Eu, com certeza não sou morto. Mas Hulk já viu o suficiente. E a verdade começa a rasgar a fachada do impostor. Seus olhos se arregalam, vermelhos, consumidos por algo maior. Um brilho sinistro o atinge com violência e, em meio à dor, a revelação explode dos seus lábios. Elas estão nas bonecas. A frase se repete. Agora um grito. Elas estão nas bonecas! E o horror que cercava tudo finalmente começa a tomar forma. Nas docas silenciosas e envoltas pela névoa do passado, Hulk caminha ao lado do investigador, por entre velhos armazéns e ecos esquecidos. Diante de um galpão sombrio, a narrativa toma forma. A primeira vítima, Annie Tullamore, foi encontrada por um morador local às 5 da manhã do dia 25 de fevereiro de 1873. O corpo jaz com marcas horríveis nos braços, como se algo quisesse escapar de dentro. Ela chegou no dia anterior, vinda de Belfast, Irlanda, a bordo do navio de passageiros chamado Penitent. Um mistério centenário ganha nova vida e nova urgência. O horror se estende muito além de um único caso. O detetive Bergeron narra friamente incisões por todo o corpo, ossos e cabelos removidos, um padrão de mutilação repetido. Semanas depois, outro corpo. Um homem solitário surge em estado idêntico. E então, os números crescem. 29 corpos ao longo dos anos, todos com as mesmas marcas. Mas o mais assustador viria à tona. As vítimas mais recentes não eram as mais chocantes. Exumações revelaram corpos de assassinatos de 40 anos antes, com os mesmos sinais. E outra de até um século no passado. O mal, ao que tudo indica, é eterno. Finalmente, na madrugada do dia 19 de outubro de 1876, uma patrulha flagrou o impossível. Uma velha misteriosa descartando um cadáver em plena rua. Ao serem notados, ela fugiu. E ao que se seguiu foi uma perseguição surreal pelos telhados de Nova Orleans. A mulher exibia habilidades físicas antinaturais, quase sobrenaturais. Ela escapou, mas deixou para trás algo aterrorizante. Uma boneca de porcelana do tipo Frozen Charlotte, com 5 polegadas de comprimento. Feita não de cerâmica comum, mas de pó de osso. Naquele mesmo dia, um jornalista batizou o pesadelo que nascia, Frozen Charlotte. Diante do Hulk, o homem treme, sua voz quebrada pela lembrança. Depois daquele incidente, o caso foi silenciado. A polícia alegou ter encerrado tudo. Um acordo sombrio com a imprensa manteve os horrores fora dos jornais. O que aconteceu com você? Pergunta o Hulk, seu tom mais duro que aço. O homem tenta responder. Eu encontrei no fim. Ele se recorda do momento final. Arma em punho, olhos firmes, mas era tarde demais. Francis Bergeron desapareceu naquela noite. Oficialmente, foi declarado em missão. Na verdade, foi engolido pelas trevas que tentou confrontar. Cadê a garota? Ruge o Hulk. E o homem cambaleante tenta responder, a mente fragmentada entre passado e pesadelo. Túneis frios, harpas, sinos. Ele murmura imagens de um inferno escondido sob a cidade. Igreja cheia de. As palavras somem quando a lembrança se transforma em terror. A silhueta de uma criatura se insinua na escuridão, com garras estendidas e a presença sufocante. Ele não consegue continuar. Só resta o eco da pergunta de Hulk.
agora sombria como a própria noite. Onde está Charlie? Casa, escadas, túmulo. As memórias ganham forma diante do olhar fixo do Hulk. O homem aponta o caminho com a voz embargada pelo tempo e pelo trauma. Eu me lembro da casa e das escadas no fundo. As vítimas eram mortas em 3, 4 horas após o sequestro. Menos ainda se fossem jovens. A urgência queima no peito do Hulk. Cada segundo é uma ameaça à vida de Charlie. Ele encara a entrada sombria do antiquário e ruge por dentro. Rápido! Os corredores ecoam com o som pesado dos passos de Hulk. Cada batida é um juramento de resgate. Ele avança pela escuridão do subterrâneo, cruzando o túmulo de incontáveis segredos. Correntes balançam, bonecas espreitam nas sombras, e o silêncio pesa como chumbo. Garoto idiota! Murmura com raiva e angústia. Mas não há tempo para a culpa. As portas do horror estão à frente, e o monstro se prepara para enfrentar algo ainda mais sombrio do que ele. Então, com um rugido abafado, Hulk desaparece na penumbra. Hulk adentra o coração do pesadelo. Uma catedral subterrânea corrompida, onde o sagrado foi engolido pelo profano. O silêncio é quebrado apenas pelo eco de sinos pendurados, enferrujados e pelo rangido de correntes esquecidas. Estátuas de anjos observam em silêncio, como testemunhas impotentes do horror. No chão, centenas de bonecas se alinham como uma congregação de olhares vazios, cada uma carregando a essência de um grito contido. Hulk avança sem hesitar. Ele sabe, Charlie está ali, e as coisas que a mantêm prisioneira também. Cada passo de Hulk ecoa como um trovão sobre os ossos do esquecimento. Mas o que ele encontra não é apenas silêncio. É o lamento de centenas de vozes presas. Das bonecas, rostos humanos esculpidos em desespero suplicam: ajude-nos, por favor. Olhos imóveis, bocas paralisadas, mas cheias de dor. Quero ver meus filhos. Eu não sinto as pernas. Por Deus, nos tires daqui. Até mesmo sussurros de rendição. Por favor, me mate. Aqueles brinquedos são túmulos, e Hulk está cercado por almas que nunca descansaram. Como ousa invadir o santuário de Nephil, mãe dos anjos? A voz da criatura ressoa entre os sinos que vibram como um presságio. Mas Hulk não vacila. A garota, devolva! Nephil se move nas sombras, arrogante. Garota? Cuido de muitas, todas são preciosas, todas são anjos. Ela desce, grotesca e grandiosa, proclamando: eu a salvei das mãos do mundo que as destruía, dos imortais que as julgariam sem piedade. Mas o monstro não impressiona Hulk. Com um grito que rasga o ar como vidro estilhaçado, Nephil salta das sombras como uma tempestade viva. Sua voz, carregada de ódio e loucura, ecoa como uma sentença final. Você não terá nenhuma delas! Suas garras se abrem em fúria, olhos flamejantes sob o véu. É o ataque de uma criatura que se acredita messiânica, a autoproclamada mãe dos anjos, agora tomada por puro instinto assassino. Essa foi uma pincelada da história da HQ O Incrível Hulk, edição número 10. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!